Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, que não me deixaste no deserto. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, E pra acabar, hein? E as palmas louvam a Jesus. Abram suas Bíblias ou acompanhem comigo, Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1. É a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, que diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eu gosto de uma outra versão que fala: venha nos encontrar no vale de Ono. E depois eu explico por quê. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes os mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não vou descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Ainda numa outra versão diz: Estou fazendo uma grande obra, porque eu vou parar para estar com vocês. Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e por isso estão construindo um muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, esta informação será levada ao rei, e por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disto que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo:
fortalece agora as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Palavra do Senhor às nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações nessa noite. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos conta como a vida desse homem, Neemias, tomou um rumo novo e desafiador no momento em que ele começou a se mover de acordo com os propósitos de Deus. No momento em que ele estava lá, com a vida resolvida, Neemias é a terceira geração de imigrantes, está trabalhando num alto cargo, apesar de não ter nenhum poder em si mesmo, ele estava ao lado do rei. Ele era o copeiro do rei, aquele que servia as bebidas para o rei, que provava, que garantia que o rei estivesse em segurança. E quando eu penso sobre isso, a terceira geração de imigrantes, eu penso um pouco sobre a nossa realidade imigrante. Nós que chegamos, a grande maioria aqui, chegamos e enfrentamos todos os desafios de tentar entender, de tentar, aprender sobre a cultura, sobre o país, lutar com essa questão da língua. Enfrentamos todos esses desafios, essa saudade que a gente sente, esse, até posso dizer, um ser meio incompleto que nós nos tornamos. Apesar de aquilo que eu falei para vocês, quando eu estive no Brasil agora e estava voltando para cá, me senti voltando para casa, mas isso demora. E eu lembro bem dos primeiros meses, aqueles que acabam de chegar podem estar, talvez, vivendo isso nesse momento, toda aquela, sensação de que não é para mim estar aqui, retornar. Tudo isso passou, e no caso dos israelitas, eles não tinham uma opção. Eles foram levados para lá como escravos. Mas aí vem a segunda geração. E a segunda geração é uma geração muito difícil, porque ela vive em dois mundos. Ela tenta falar a língua dos pais, mas ela fala a língua local. Ela não sente a saudade das coisas que nós sentimos saudades. E quando isso chega na terceira geração, a coisa muda muito mais. Quantos netos de imigrantes já não falam a língua dos seus avós? Não gostam das coisas que gente brasileira gosta. Filhos nossos que nasceram nessa terra que não gostam de feijoada. Como não gosta de feijoada? Como pode não gostar de feijoada? Apesar que o Haroldo nasceu no Brasil, não gosta de feijoada, Mas aí também a gente precisa estudar isso. De qualquer maneira, não gosta das comidas que a gente gosta. Se senta para poder ver beisebol e gosta do beisebol. Como pode gostar de beisebol? Eu falo para vocês, eu tentei entender, mas não dá, Gosta de ver golfe na televisão. E pensa numa coisa mais, chata que é aquilo. E ele gosta, porque isso são coisas que ele se identifica, porque fazem parte do que ele é. E quando eu falo dessa terceira geração de imigrantes, muitos deles não têm nenhum anelo, às vezes nenhuma relação. Eu estava agora com alguns amigos que são segunda e terceira geração de imigrantes, mas eles vieram muito pequenos, e vieram da Coreia e da China, os seus pais, as suas famílias. Eles não falam nem coreano, nem chinês, nem nada.
e disseram que quando eles eram pequenos, eles não falavam porque era vergonhoso falar inglês com um sotaque, e eles sentiram intimidade e perderam a língua e sentem hoje uma certa dó de não falar, mas, sabe, é tudo isso que acontece. Mas perguntei para eles se tem alguma saudade, alguma conexão à terra. Não, eles são daqui. E Neemias, mesmo tendo a sua vida resolvida, quando ouve notícias de que Jerusalém está destruído, que as coisas não estão bem, que há gente sofrendo, o seu coração se move. E sabe, meus irmãos, o coração dele se move e ele toma uma decisão, sabe, de se colocar à disposição de Deus, de voltar a Jerusalém e liderar uma reconstrução e fazer uma obra a qual ele não era preparado, até porque ele não era nenhum profeta, rei, nenhum grande guerreiro, ele era um copeiro. Ele sabia de vinho e de servir o rei. Ele não tinha nenhum poder de decisão, mas quando ele se coloca à disposição para ser usado por Deus. Aliás, meus irmãos, escute bem, todas as vezes que eu e você nos colocarmos à disposição de Deus, Ele fará grandes coisas em nós e através das nossas vidas. Amém? Entendeu isso? Todas as vezes que você se colocar à disposição de Deus, Ele fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida. E a história de Neemias nos ensina exatamente isso. Daquilo que Deus pode fazer em nós quando nós dispomos do nosso coração e também como manter o coração firme no chamado de Deus em meio a um mundo com tantos desafios. E os dias de Neemias também eram cheios de desafios. Há algumas coisas que Neemias faz e que precisamos aprender a fazer também. E a primeira delas é que ele não deu ouvido, ele não fez acordo, ele não se aproximou do inimigo. É tão importante entender isso, meus irmãos, sabe por quê? Eu não sei quantos de vocês têm familiares ou algum dia talvez estiverem envolvidos com drogas, mas eu lembro quando garoto, quando jovem, muitas vezes está em círculo de pessoas, em proximidade de amigos que usavam drogas, e pela graça de Deus mesmo eu nunca tive interesse, mas a oportunidade ao monte. E a droga, ela vem exatamente assim na vida de muitos jovens, adultos, homens e mulheres. Parece algo atrativo, mas aquilo vem destruindo a vida. E quando você vê o estado final de uma pessoa que é destruída pelas drogas, é uma sombra do que um dia foi. Eu poderia dizer que é mais ou menos isso o que Neemias tenta nos ensinar. A de maneira nenhuma se aproximar e dar ouvidos às drogas, às tentações, às coisas que parecem boas, que o inimigo tem oferecido a cada um de nós. Porque uma coisa é certa, se estamos tentando fazer a vontade de Deus, nós vamos enfrentar adversidade, meus irmãos. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar problemas que tentam nos tirar desse caminho a qual o Senhor nos chamou. Eu olho para a vida de Neemias, e Neemias é um homem muito íntegro. Me chama a atenção isso. Sabe, ele tem uma preocupação muito grande em fazer tudo certo, em, sabe, ser correto. Um dos momentos que ele está falando no seu livro, ele diz, olha, governador antes de mim gastaram dinheiro, a gente que trabalhava para ele viveu em corrupção. Eu não. Eu decidi nem receber salário no tempo que eu trabalhei como governador. Ao contrário, as pessoas vinham, comiam na minha casa, eu alimentava 150 pessoas. Tudo isso porque eu via o sofrimento do povo e eu não podia gozar de uma vida boa enquanto tinha pessoas sofrendo tanto. Neemias é um homem íntegro. E uma coisa que ele nos ensina é que não se deve brincar com o inimigo. Que ele não deve, sabe, de maneira nenhuma permitir que os inimigos entrem na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida ou nas nossas relações, porque o inimigo não brinca de destruir. Ele vai tentar nos destruir completamente. O inimigo só tem um objetivo, sabe, em toda a sua existência, matar, roubar e destruir, meus irmãos. Entenda bem, seu casamento, os seus filhos, a sua relação, a sua própria vida é um alvo constante da investida de Satanás querendo te destruir completamente. Criar dúvidas no seu coração e te afastar de Deus. E se o inimigo não conseguir te destruir, porque no caso de Neemias ele tentou muitas vezes e Neemias se manteve íntegro, o inimigo tenta nos distrair.
E isso me chamou muita atenção. Sabe, a distração que o inimigo tenta fazer, se ele não consegue, sabe, mexer no coração, eu digo isso. Tem muito crente que não abandonou a fé, mas está distraído. Há muita gente que não abandonou o caminho de Deus, nem o seu propósito, mas está distraído, está, de alguma maneira, desconectado com o Senhor. E essa é uma estratégia muito boa de Satanás. De alguma maneira, gerar preocupações na vida. O Senhor Jesus compara isso como a semente que cai no meio dos espinhos, que sem perceber os espinhos da vida, as preocupações do dia a dia, começam a, sabe, tomar tanta força no nosso coração que nos desconecta com aquilo que o Senhor nos chamou a viver. É por isso que nós não devemos descer no Vale de Ono. Você lembra que eu falei que eu ia chamar a atenção sobre isso? Porque essa é a proposta dos inimigos para Neemias. Fala assim, olha, vamos lá para o Vale de Ono, vamos nos encontrar, sabe, nós precisamos acertar algumas coisas e... Entendam bem, Neemias chega lá com muita desconfiança. Quando Neemias chega, a Bíblia nos conta algo muito interessante sobre a estratégia de Neemias, algumas coisas que ele fez. Ele chega um dia, ele revista tudo o que está acontecendo, ele vê todos os problemas que estão ao redor, sabe? E o que ele vê diante dos olhos deles é pedra, destruição, nada bom. Só que agora, ele podia ser um pouco arrogante. Porque tem algumas semanas que Neemias está lá e o muro está reconstruído pela metade. Sabe, ele podia ter certa arrogância, porque já não é aquele montão de pedras que estavam lá quando ele chegou, mas já há uma certa construção. Ele podia já chegar lá para os inimigos e falar assim, viu o que eu estou fazendo? Parece tentador algumas vezes a gente olhar para a nossa vida e ver o quanto a gente sofreu, o quanto a gente passou, e agora falar assim, não, agora eu posso dizer que eu sou. Ou aqueles que de alguma maneira servem a Deus, falam assim, não, eu estou servindo o Senhor, então isso me faz especial de alguma maneira. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta, não se distraia com essa tentativa do inimigo de gerar arrogância no nosso coração. Sabe por quê? Porque a arrogância é o primeiro passo para a queda. O coração soberbo é o primeiro passo para a destruição. Se não estivermos focados no projeto de Deus, sabe, se não estivermos focados naquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, nós vamos, de alguma maneira, estar fazendo alianças com o inimigo. Porque essa é uma boa estratégia. Bem, se não posso vencê-lo, junto-se a eles. O inimigo poderia fazer alguns acordos com o inimigo, mas ele diz não. Os inimigos chamam Neemias muitas e muitas vezes, e Neemias diz não. E quando eu falo sobre a distração, eu percebo que isso é tão próximo a nós. Vivemos o tempo do pensamento acelerado. A cabeça da gente não para. Você pode estar aqui agora ouvindo essa mensagem, eu repito isso muitas vezes, porque isso acontece comigo. Às vezes eu estou em algumas reuniões e por um instante me distraio e minha cabeça vai lá longe. Estamos vivendo esse tempo. E de tão distraídos, muitas vezes nos desconectamos com aquilo que o Senhor está fazendo. Se o inimigo não pode nos destruir, ele vai tentar nos distrair para que de alguma maneira a gente comece a ser levado para longe de Deus. E é por isso que nessa hora Neemias diz não. Não. Por 4 vezes chamam Neemias e 4 vezes ele diz não, não, não e não. E precisamos aprender isso. Precisamos aprender a repetir como Neemias não. Quando chega a 5ª vez, eles começam a conversa assim com Neemias. Olha, Neemias, dizem entre as nações. Sabe, é assim que eles começam. Depois de 4 vezes, eles vêm com uma carta aberta. A carta aberta, a qual eles estão falando para todas as pessoas. Olha, Neemias, há um rumor. Dizem entre as nações. Olha, estão falando de você aí, Neemias. E começam a contar toda uma história, que ele quer ser rei, que ele está tentando fazer alguma coisa ruim. E sabe, novamente, uma nova forma de distrair Neemias é tentar tocar no seu coração. Porque, olha, eu digo uma coisa para vocês. Eu não gosto que ninguém fale mal de mim. Eu não gosto que ninguém fale mal dos meus filhos. Eu não gosto que ninguém fale mal das pessoas que eu gosto. E aí eu me torno um defensor. Alguém que está pronto para brigar. E sabe, meus irmãos,
A gente não devia tanto se preocupar com o que as pessoas falam de nós, mas devíamos nos preocupar sobre o que falam, se é verdade ou não. Sabe, uma das maneiras de estarmos com o nosso coração em paz é novamente ter o coração como o de Neemias, íntegro. Neemias não tem tempo para fofoca. Neemias não tem tempo para poder dar ouvido àquilo que estão dizendo entre as nações. Sabe por quê? A Bíblia conta que eles estão reconstruindo um muro, com uma mão segurando espada, com a outra reconstruindo. Dia e noite não iam dormir de pijama, dormiam já prontos para a batalha. Dia e noite trabalhando, focados, porque quem está com a mão no arado não pode olhar para trás. Quem está fazendo a obra do Senhor não pode perder tempo com essas distrações do mundo. Precisamos falar não. Não para tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Para tudo aquilo que quer nos tirar daquilo que o Senhor confiou a nós. Deus confiou em nossas vidas dons preciosos. Sabe, e às vezes nós jogamos isso fora. Deus confiou em nossas vidas a nossa alegria que pode impactar o coração de outros e jogamos isso fora. Deus nos deu a comunhão dos irmãos e muitas vezes não privilegiamos esse tempo precioso de estarmos. Nos distraímos. E todas as vezes que nos distraímos, deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a dar mais ouvido à voz do inimigo. E quando Neemias escuta essas coisas, ele responde assim, ele diz, olha, nada do que você está dizendo é verdade, é tudo mentira sua, invenção sua. Mas é nessa hora em que Neemias está sofrendo todos esses ataques. E como cada um de nós, por favor, alguém me socorre com um copinho d'água, por favor. Obrigado, Carlão. Quando ele tenta distrair, não consegue. Quando ele percebe que ele está sofrendo todos esses ataques, Neemias, então, se coloca a fazer algo que eu convido a cada um de nós a fazer nas nossas vidas. Neemias se coloca a orar. Neemias tem uma vida de oração. Ele começa a dizer assim, olha, Senhor, eles estão tentando intimidar-nos. Eles estão dizendo assim, olha, muito obrigado, meu irmão. Eles serão enfraquecidos. Eles não têm como concluir essa obra. Não há como eles vencerem. E aí a Bíblia diz então que Neemias ora dizendo, Senhor, fortalece agora a obra das minhas mãos. Fortalece agora as minhas mãos. Eu não sei como você escuta isso no seu coração, mas eu vou dizer como eu escuto isso. Eu estive em Filadélfia, na escadaria, que eu queria lembrar o nome, mas não lembro agora, na escadaria do filme Rocky Balboa, lembra? Alguns vão lembrar, os mais antigos com certeza. Quando ele está treinando, e aquela música emocionante que ele vem correndo e sobe a escadaria. Eu subi a escadaria andando até quase os últimos 5 degraus, os últimos 4 eu subi correndo e fiz a dancinha lá. É exatamente assim que eu escuto Neemias essa hora. Todos os inimigos atacando ele, ele diz assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. Neemias está determinado, sabe? Ele está focado, seu coração está firme. Ele não dá só ouvidos aos inimigos, como ele sabe o que Deus confiou na mão dele. É importante demais. Ele sabe que aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida dele é tão importante que ele não pode nem sequer, sabe, dar ouvidos a essas bobagens que estão falando. Ele não pede, Senhor, acaba com os meus inimigos. Senhor, cala a boca dessa gente fofoqueira. Senhor, sabe, muda a minha realidade. Não, nada disso vem na oração de Neemias. Ele somente diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Dá-me força para enfrentar o que está diante de mim, Senhor. Dá-me força para seguir adiante. Dá-me força, Senhor, porque sem Ti eu não posso seguir adiante. E sabe, meus irmãos, a gente precisa aprender a ter esse tipo de oração, a qual nós dizemos, Senhor, me ajuda, mas eu não vou parar. Eu vou seguir adiante, Senhor, eu não vou parar. Porque basta 2 segundos, meus irmãos, para a nossa vida ser destruída. Eu lembro, ainda falando sobre distração, sabe aquelas pessoas que você já deve ter visto, estão dirigindo e olham o celular, 2 segundos e de repente bate de carro. Está olhando o celular e de repente cai num buraco. Está olhando o celular, sabe aquela distração tão curta e momentânea.
Só que algumas distrações, elas não parecem tão ruins assim. Algumas distrações, elas até parecem boas, sabe? E é por isso que eu volto a repetir, quando você não dá ouvido à voz de Deus ou não busca o Senhor, você começa a ser atormentado com os rugidos do inimigo. Porque o que acontece na vida de Neemias tem um paralelo talvez com o que aconteceu com Pedro. Na Bíblia, só 2 homens andaram sobre as águas. Jesus, e é claro, Jesus é Deus Todo-Poderoso, mas Pedro andou. Eu sei que muita gente gosta de falar, ou a gente se concentra muito de falar sobre que Pedro caiu, afundou e tudo, mas, meus irmãos, eu não sei por quantos segundos, eu não sei por quanto tempo, Pedro estava andando sobre as águas. Teve essa sensação, esse poder, essa oportunidade que nenhum outro homem teve, a não ser ele. E Jesus, é claro. Mas ele distrai. Ele olha para a tempestade, o rugido do mar, o medo toma conta do seu coração e ele começa a se afogar. Meus irmãos, o que nos faz manter ligados em plena intimidade com o Senhor é a oração. É a oração que vai nos manter assim, de alguma maneira, sabe, presos, ligados, conectados com Deus de tal força, de tal maneira, que tudo mais vira bobagem. Quanto mais oramos, sabe, mais discernimento é derramado em nossas vidas. E discernimento, meus irmãos, eu botei aqui uma definição de discernimento, é julgar os desafios da vida a partir de uma perspectiva divina, e não somente pelas aparências. Deixa eu ler de novo. Discernimento é julgar os desafios da vida a partir de uma perspectiva divina, e não somente pelas aparências. Porque as aparências, elas nos enganam. As aparências, às vezes, diante de nós, parecem, então, somente profunda destruição. Tudo que está diante dos nossos olhos parece tragédia e não há esperança. Só que, meus irmãos, escute o que eu vou dizer agora, você tem Deus contigo. Você entende isso? Vou repetir, você tem Deus contigo. Então, olhe além das circunstâncias. Você tem Deus contigo. Olhe além do que os seus olhos possam enxergar. Você tem Deus contigo. E se você está num matrimônio falido, olhe além das circunstâncias. Tenha confiança que o Senhor tem poder para restaurar. Se você tem um filho afastado do caminho do Senhor, olhe além das circunstâncias, porque é uma semente de salvação no coração do seu filho, da sua filha. Ele vai retornar aos caminhos do Senhor. Se você está vivendo um momento que se sente afogado em meio aos problemas da vida, olhe além das circunstâncias, porque o nosso coração é enganado. Mas aquele que está no Senhor não se guia pelo que vê, mas se guia pela fé e a certeza de que Deus é contigo. Por isso, não se distraia. Peça para Deus aumentar a sua fé, e para aumentar a sua fé através da oração, para que Ele possa te dar força e fortalecer a sua mão para enfrentar o desafio que você enfrenta, e seguir adiante sem perder a sua fé, sem trair o seu chamado, sem de alguma maneira se sentir longe, afastado daquele Deus que está todo o tempo ao seu lado. Porque quando você não ouve o Senhor, você ouve o inimigo. Há um homem que orava 1 hora por dia antes de fazer todas as coisas que tinham para fazer. Mas nos dias que ele estava mais ocupado, a história desse homem diz que, ao invés de fazer o que é natural, alguém está muito ocupado, tem que correr, é fazer aquela oração do almoço: obrigado, Senhor, pela comida, amém. Orar talvez 10 minutos, já que eu tenho tanta coisa para fazer. Mas ele dizia então que, ao invés de orar 1 hora, já que ele tinha um dia tão ocupado, ele orava 2. Ele orava 2 porque, segundo ele, era melhor dedicar mais tempo na busca do discernimento, da orientação de Deus, do que gastar a vida em tentar reparar os erros de precipitação. Os erros que vêm na nossa vida por conta da precipitação. A ansiedade, a pressa, a vontade de que o problema se resolva rapidamente tem feito com que muitos de nós tomemos a frente de Deus.
Sabe, ao invés de esperar o que Deus tem para fazer em nós, aquilo que Deus está nos moldando, aquilo que Deus está nos preparando, sabe, a gente quer atropelar, fazer o que está, sabe, mais fácil diante de nós, simplesmente fazer. Enquanto muitas e muitas vezes, assim como Deus fez com Josafá, Ele olha para as nossas vidas e diz: nessa guerra, você não tem que lutar, então somente pare, louve, e veja o livramento que eu colocarei diante dos seus olhos. E eu creio que é o mesmo Deus opera assim em nós. E nós precisamos orar mais, meus irmãos. Porque muitos de nós temos sacrificado o nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca de Deus. É por isso que, novamente, quando nós estamos conectados com Deus, não damos nem ouvidos às bobagens que são faladas em nome de Deus. É isso que acontece com Neemias em seguida. A Bíblia fala de um tal de Semaías, profeta. Entenda bem, no santo lugar, dentro do templo, só podia entrar quem era sacerdote. Mas esse homem, Semaías, vira para Neemias e diz assim: olha, Neemias, estão todo mundo querendo te matar, vamos entrar no templo e se proteger, vamos ficar lá comigo. Assim você salva a sua vida. E eu vou dizer para vocês, parece uma proposta muito boa. Afinal, é um homem de Deus falando comigo. E eu vejo um montão de gente falando assim: mas pastor, era um homem de Deus falando. Olha, meus irmãos, nenhum homem de Deus, escute bem, nenhuma mulher de Deus vai falar alguma coisa que traga confusão e contrária à palavra de Deus. Se você tiver que julgar algo, julga como a Bíblia nos ensina, a partir da palavra. Porque o que aquele homem propõe para Neemias é muito injusto. Sabe, chamar todo o povo para lutar, se esforçar e ele se esconder. Sabe, todo mundo está lá guerreando, trabalhando, e aí eu vou ficar de boa, relaxado, escondido, sabe, fingindo que não é comigo. E só fazendo uma pausa aqui, meus irmãos. Sabe, aqui para os nossos homens e para os jovens que um dia vão ser chefes de família. A Bíblia nos chama, a Bíblia nos desafia, a Bíblia coloca sobre nós, homens, a responsabilidade de ser, sim, sacerdote do nosso lar. De ser aqueles que vão estar na frente de batalha defendendo a sua família, de entregar a sua vida como Cristo entregou a vida pela igreja. Vocês têm que ser o primeiro a colocar a mão na obra, meus irmãos. Não fujam das suas responsabilidades. Isso agora se aplica a toda a igreja. Não fuja das suas responsabilidades. Não fuja daquilo que Deus confiou a você. Não privilegie alguma outra coisa, algum outro prazer, algum outro deleite que te afaste daquilo que Deus colocou em suas mãos. Neemias responde: eu não. Acha que eu sou um homem que deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a sua vida? Não, eu não irei. Eu não vou me esconder. E aqui agora você deve estar pensando: mas Neemias é um cabra macho? Não tem nada a ver sobre isso. Ele vai descobrir depois que Semaías tinha recebido suborno, ele queria matar Neemias. Novamente, não tem a ver sobre a coragem de Neemias, nem a sabedoria dele. Mas é alguém que entendeu que a sua vida está nas mãos do Senhor. O dia que eu e você entender plenamente essa palavra, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, o dia que eu e você confiarmos no Senhor de todo o coração, nós vamos entender plenamente quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai entender que se vivemos é para a glória de Deus e se morremos também é para a glória do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, que seja para engrandecer o nome de Deus. Isso tem a ver com uma ilustração que eu gostei muito de ouvir. O menininho vira para o pai e fala assim: nossa, papai, o avião é tão pequeno. Olha lá no céu, é tão pequeno. E aí o pai levou o menino no aeroporto e quando ele viu o avião de perto, ele falou assim: uau, ele é tão grande.
E essa surpresa dessa criança é a minha surpresa, é a sua surpresa de quanto mais próximos estamos de Deus. Porque quanto mais próximos estamos do Senhor, nos damos conta de quão grande é o nosso Deus. O que tem todo o poder. E que mesmo assim se importa comigo tão pequeno. Quanto mais perto estou, maior é a minha capacidade de ver além das adversidades da vida. Olhar o mundo com olhos de fé, ter clareza e discernimento, para que eu possa perseverar nos caminhos do Senhor. E aí, meus irmãos, vem a última das ações de Neemias. Ele então, por fim, reconhece que a obra, que a glória, que a honra, tudo é para o Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. E eu digo para vocês, isso é um milagre. É um milagre sem tamanho. Porque, entenda bem, todos aqueles entulhos, toda aquela tragédia agora é um muro imponente. E o que um copeiro, meus irmãos, o que um copeiro entende de construção? O que um fazendeiro entende de guerra? Agora há pouco eu e o Lauro conversava na cozinha e a gente falava sobre carro. E chegamos à mesma conclusão, que se o carro parar, ele vai ficar parado porque a gente não entende nada de mecânica. E a gente que não entende nada daquilo que estão fazendo. E em 52 dias eles constroem um muro. Um monte de gente desqualificada faz uma obra que parecia impossível, mas eles conseguiram. E conseguiram em um tempo recorde. E aqui é uma tentação muito comum. E aqui é uma tentação que vem todas as vezes que a gente vê as coisas indo bem. Sabe, como pastor, a gente sofre essa tentação sempre. Às vezes como músico, às vezes como alguém que serve, como alguém que está envolvido na obra de Deus, a gente sempre sofre essa tentação de achar que sou eu. Afinal, eu me esforcei tanto, eu trabalhei tanto, eu fiz tudo tão bem, eu dediquei tanto. Então foi pelas minhas ações. Eu trabalhei tanto por isso. Enquanto eu pesquisava para essa mensagem, eu vi um pregador dizendo que, olha só o que ele disse, que a história de Neemias nos revela quão poderoso ver é a ação de homens dedicados e uma liderança forte para completar uma obra difícil. Na verdade, o livro de Neemias ele é um dos livros mais usados para falar sobre liderança. E essa pregação, sabe, misturando esse sentimento de coach com pregação, parece agradável, mas não reflete o que passou aqui. Quando eu fiz o curso de coach, uma das primeiras frases que foi dita, falou assim, olha, o especialista é o outro, você faz perguntas, você ajuda ele a chegar aonde ele quer. Assim, como no futebol, né? O cara que é bom no futebol, o coach só está ali para poder, né, o técnico para colocar no lugar certo. Mas não é esse tipo de pregação que se aplica aqui. Não é essa pregação agradável, a qual poderia dizer para vocês assim, olha, vocês são capazes. Olha, Deus pode fazer grandes coisas porque vocês são bons. Vocês são pessoas que têm todo o poder. Afinal, olha, o Deus do universo entregou a vida por vocês porque vocês são lindos, maravilhosos, fazem tudo bem. Meus irmãos, você pode. Você pode, com todas as suas forças, tentar fazer tudo. E se em algum momento você acreditar que a glória é sobre você não aprendeu nada do que é Evangelho. O texto que nós lemos termina dizendo isso. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. O que é triste na pregação daquele pastor é não se dar conta que não se tratava do esforço humano, sempre foi o Senhor. Não se trata da minha capacidade, não se trata, sabe, de eu me dedicar horas a preparar sermão, dos irmãos dedicarem horas a fazerem tudo funcionar. Antes de vocês chegarem aqui, meus irmãos, tudo deu problema no som, coisas, meus irmãos ali se esforçando, colocando, preparando.
Sabe, eu vejo o carinho e a dedicação de todos aqueles que estão envolvidos nos ministérios mais distintos. Que lindo é chegar na igreja, ter alguém sorrindo, ter alguém fazendo, sabe, um café para você, um lanche, tudo para que você se sinta agradável, acolhido, amado. Mas tudo isso nós não fazemos por conta da nossa capacidade, mas sim, sempre pelo Senhor. Porque ao longo da história humana, meus irmãos, não tivemos grandes homens de Deus, ou grandes mulheres de Deus, como costumamos dizer, que fizeram grandes coisas. Não! O que sempre tivemos é um grande Deus, usando pessoas comuns, usando gente desqualificada, usando aqueles que não mereciam o inferno, mas porque se renderam ao amor do Senhor, Ele nos usou e continua nos usando. E no dia de hoje Ele quer continuar usando a minha vida e a sua vida. Ele continua insistindo e dizendo o que Ele disse, a minha vida e a vida de cada um de vocês, alguma vez ao longo da sua vida. Continue em frente, dê ouvidos à minha voz. Um copeiro foi elevado a governador, gente comum se transformou em guerreiros e construtores. Porque a grandeza do nosso Deus se manifesta nas nossas fraquezas. Quando fraco eu estou, a minha fortaleza vem do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. É o nosso Deus. E sabe, meus irmãos queridos, Deus tem uma obra neste lugar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho medo ao afirmar que estamos, sim, fazendo uma grande obra neste lugar. Uma obra que vai além dos nossos olhos naturais. Nós estamos realmente fazendo algo grandioso. Deus nos permite que Casa Brasil seja, de fato, uma igreja grandiosa aos olhos de Deus. E essa grandeza nada tem a ver com números, nada tem a ver com riqueza, nada tem a ver com poder. Tem a ver, sim, com estarmos seguindo a orientação de Deus, começarmos a dar ouvido à voz do Senhor, estar, sim, e mantermos a comunhão num mundo que quer nos dividir. E não estarmos distraídos quando o inimigo tenta nos tirar os olhos da boa obra do Senhor. Porque se mantermos os olhos firmes no Senhor, se continuarmos perseverando em oração e dando glória sempre ao Senhor, o Senhor fará grandes coisas em nós e através de nós, para a glória de Cristo Jesus. Eu termino com esta oração de Neemias. Neemias que orou 12 vezes. Muitas orações ao longo desse livro, algumas curtas como esta oração. Que quando ele chega no final da vida, o capítulo 13, final da história, Neemias já fez tudo. Reconstruiu o muro, já colocou novos líderes, já voltou para casa, já o finalzinho, Neemias está botando a casa em ordem. E aí ele faz uma oração simples e singela, que eu gostaria que fosse a minha oração e a sua oração. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim também por isso. Que esse também por isso é sobre todas as coisas que ele tentou fazer bem. Ele falou: Senhor, lembra que eu tenho me esforçado, por favor, Senhor. E ele continua dizendo: ó meu Deus, tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. E que eu quero te ensinar a orar nessa noite. Eu quero que você saia daqui nessa noite orando com o Neemias assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu estou distraído, tem misericórdia de mim. Senhor, se em algum momento eu me distraí da tua obra, tem misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor tem confiado em minhas mãos uma responsabilidade tão grande, tem misericórdia de mim. Senhor, se há tantas coisas boas passando em minha vida, Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não tire os olhos do Senhor. Senhor, se eu estou enfrentando lutas que nunca enfrentei iguais, tem misericórdia de mim e fortalece as minhas mãos. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque estamos, meus irmãos, para a glória do Senhor, fazendo uma grande obra. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar contigo. Pai bendito, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui, ó Deus, os teus filhos e filhas.
Eu sei, Senhor, que há muitas distrações diante dos nossos olhos. E algumas delas, ó Deus, têm atemorizado o nosso coração. Por isso, Pai bendito, eu te peço, Deus bendito, eu te peço, Senhor, fale a cada vida, a cada coração nesta noite, ó Deus, e nos fortaleça na tua presença, Pai bendito. Ó Deus, que diante, ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que tem tirado a nossa paz, a nossa alegria, as lutas, Senhor, que às vezes se tornam tamanhas, ó Pai, tentando nos afogar, ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa coragem de Neemias e dizer não. Não para tudo aquilo que me afasta da tua presença. Não para tudo aquilo, ó Deus, que me tira, ó Deus, da tua casa. Não para tudo aquilo, ó Deus, que me afasta, ó Deus, dos dons que o Senhor confiou nas minhas mãos, Senhor. Não, Senhor. Me ajuda a dizer não, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a manter firme o nosso coração no Senhor, ó Pai. A lembrar que tu, ó Pai, no céu de glória, deixou toda a riqueza, ó Deus, tão gloriosa, Senhor, tão profunda, para habitar entre nós, para sofrer, para entregar a sua vida, para que eu e os meus irmãos tivéssemos esperança, ó Deus. Então, ajuda-nos a manter os olhos fitos, ó Deus, na tua obra, ó Pai, tão grande, que nos constrange, de um amor tão grande, que nos leva, Senhor, a seguir em frente, a não desanimar, ó Pai. E, ó Deus, diante das vitórias, diante das alegrias, ó Deus, diante dos momentos de celebração, que venhamos lembrar sempre, ó Deus, que tudo é para a glória do teu nome, ó Pai. Que nunca se tratou de nós, ó Deus. Que nunca se tratou de mim, Senhor. Nunca se tratou, ó Deus, da nossa capacidade humana. Sempre foi o Senhor, porque recebemos tamanha graça, tamanho amor. E tudo que fazemos, ó Deus, é reconhecimento daquilo que já recebemos das tuas mãos. Abençoa os teus filhos e filhas, ó Deus. Principalmente, Deus, aqueles e aquelas, Senhor, que no dia de hoje, ó Pai, estão com seus corações em angústias, desesperados, ó Pai. Que de alguma maneira, ó Deus, só conseguem ouvir a voz do inimigo, a palavra de fracasso, a palavra de derrota, Senhor. Ó Deus, em teu nome santo, ó Pai. Dê a fé, ó Deus, dê a força, dê a sabedoria do alto, ó Pai, para que cada um deles, Senhor, possa seguir adiante, confiados no teu rico amor. Abençoa os teus filhos, ó Deus, a tua igreja, para a glória do teu nome, que oramos em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação e a alegria do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de todos aqueles que você ama, que estão pertinho de você, o que você não pode abraçar no dia de hoje. Sobre todo o povo de Deus, sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rico e poderosamente, meu irmão.